Estamos aqui com a aluna Érica e vamos falar um pouco sobre diáspora africana. Como a diáspora africana é vista no processo de construção do Brasil? Então, a diáspora é uma dispersão de povos, quando os povos de uma região começam a sair e migrar para outra região. Na época que os portugueses começaram a colonizar o Brasil, eles chegaram aqui e encontraram mais de 4 milhões de índios. Eles pegaram e começaram a colocar esses índios para trabalhar como escravos para eles. Porém, os índios, eles não tinham essa cultura de trabalhar uma mão de obra para ganhar riquezas, para fazer o que os portugueses queriam. O que eles estavam acostumados era viver da caça, da pesca, né? Só para seu sustento. Então, eles começaram a morrer e foram morrendo muitos, mais da metade, em alguns anos, mais da metade dos índios já tinham diminuído. Com isso, os portugueses não teve outra saída a não ser buscar uma mão de obra alternativa. Foi onde eles foram em busca de escravos na África, porque a África já fazia esse processo de escravidão, né? Os escravos de lá eram escravos capturados em guerra, que perdiam guerras, então os portugueses foram até a África para buscar esses escravos. Na época veio mais de 12 milhões de escravos para a América e para a Ásia. O Brasil, ele foi o país que mais importou escravo, né? A gente sabe que chegou muito aqui na região pelos navios negreiros. Então, os portugueses da época não tiveram outra alternativa a não ser importar esses escravos. Isso foi a diáspora africana, né? Que a gente está falando. Essa migração forçada de muitos escravos para a América. Como acontecia o tráfico negreiro e quais foram suas motivações para a imigração? Então, como eu já disse, né, já que os índios não tinham esse costume, né, e começaram a morrer de doenças, uns se suicidavam, muitos não queriam trabalhar e causar resistência, então os portugueses começaram a matar eles. Por que os portugueses precisaram trazer os escravos? Porque Portugal, Lisboa, era muito pequeno, não tinha uma quantidade adequada de pessoas para que eles pudessem trazer de lá. Então, eles tinham que trazer de outro lugar, da África, né? E aí, onde já existia essa intensa comercialização de escravo. Então, eles começaram a trazer esses escravos da região da Costa da Mina, Cabo Verde, Benguelas, Angola, do Congo, essas regiões foram as regiões principais onde vieram os escravos para a América e a Ásia. Nos navios, né, eles vinham nos navios negreiros, também chamados de tumbeiros, vinham uma superpovoação, né? Eles vinham homens de um lado, mulheres e crianças de outro, vinham superlotados. E nisso eles começavam a morrer no caminho. Para o Brasil, era uma média de 40 dias, 45 a travessia, depende do lugar onde eles iam desembarcar, né? Os principais portos onde eles desembarcaram eram no Rio de Janeiro, Recife, Olinda e Salvador. Foram as principais regiões onde desembarcaram esses escravos. E eles, quando chegavam no porto, muitas vezes alguns navios eram até abandonados, porque 20% da carga morria, né? Das pessoas morriam. Por quê? Porque eles vinham amarrados, eles vinham com pouca alimentação, eles vinham, às vezes, algumas doenças junto, adoeciam, ficavam doentes, então morriam. Os 20%, desses 20% que morria, e de toda a população, 40% da carga, eles morriam 6 meses depois. Os que não morriam durante a travessia, quando começavam a trabalhar, né, que eles tinham um trabalho muito pesado, mais de 20 horas de trabalho nas lavouras, depois que eles chegavam e começavam a trabalhar. Então, 6 meses era a estimativa de vida para esses que vinham e sobreviviam à travessia, né? Muitas vezes, alguns eram jogados nas casas e tinham condições melhores, então esses duravam mais. Aqueles que eram colocados na lida pesada, né, no trabalho pesado, muitas vezes eram chicoteados, muitos criavam resistência porque não queriam trabalhar. Na época, muitas mulheres, elas
faziam aborto, né? Porque não queria que as suas crianças passassem pelo mesmo que eles passavam. Alguns negros se suicidavam porque não aguentavam aquela vida. Então, eles tinham várias causas várias maneiras de resistência. E durante essas resistências, muitos eram chicoteados, né? Muitos deles eram mortos, né? Nas senzalas. Quanto tempo eles viviam como escravos, já que eram tratados piores que animais? A estimativa de vida deles, né? Daqueles que trabalhavam muito, era de 7 a 10 anos. Eles tinham essa estimativa numa média de 7 a 10 anos de vida por conta das condições. Eles não tinham saneamento, não tinha assistência médica, eles eram tratados como pior que animais mesmo. Todo nesse processo da escravidão, muitos fugiam, iam atrás de melhoria. Os que não eram capturados e mortos, eles acabavam formando os quilombos, que hoje a gente conhece como quilombo, né? Os remanescentes quilombolas, comunidades quilombola. E nessa formação dos quilombos, não tava só os negros. Uma certa época tinha índio, tinham brancos também que eram muito pobres, alguns que vinham de algumas regiões e não tinha para onde ir nem como se manter, então eles se ajuntavam ali e formavam esses pequenos quilombos, né, que existem até hoje, mais de 5.000 quilombos espalhados pelo país. Aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente tem o Quilombo do Cedro, né, que foram os que mais povoaram quando o Mineiros foi formado. E também algumas negras, né, como a gente já disse, como Portugal era muito pequeno, algumas negras acabavam tendo relação com seus senhores e nascia muito negrinho filho dos senhores. Alguns senhores até colocavam esse negro dentro de casa, reconhecia parcialmente, né, como filho, e não botava para ser escravo, mas a maioria não, a maioria jogava ele na senzala e eles eram colocados como escravo. Devido a isso que nós temos hoje essa grande miscigenação que a gente tem, né? E foi crescendo, foi aumentando e a gente tem uma população africana presente na nossa cultura, na nossa etnia, na nossa raça, é muito forte, né? Eles deixaram aí para nós dança, as religiões, né? O candomblé, a capoeira, eles deixaram várias marcas na nossa cultura. Isso é muito importante para nós, né? Acreditavam que as doenças africanas trazidas nos navios eram responsáveis pela maior parte das mortes dos escravos da época. Como você pode relatar este acontecimento? Alguns autores, eles trazem para nós que, junto com esses escravos, não vinha só uma pessoa, né? Vinha a cultura, vinha a religião, vinha toda uma história de vida dessa pessoa. E também vinham várias doenças. Naquela época, existiam umas doenças que mais matavam. O sarampo, a varíola e a febre amarela era uma das que mais matava, junto com os desarranjos gastrointestinais. Esses eram as causas mais amplas de morte, né, de mortalidade na época. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que foi a região onde mais teve escravo no nosso país, no Brasil, foi Rio de Janeiro, foi onde mais teve, muitos iam para as ruas, né, trabalhar nas áreas urbanas e alguns ficavam na zona rural. Os das áreas urbanas, por exemplo, eles carregavam dejetos, né? Eles eram colocados nos piores trabalhos que tinham, tratado como animal mesmo de carga. Então, com isso, eles acabavam carregando dejetos que tinham ácido, iam escorrendo pelos corpos, eles ficavam todos manchados. Muitos viviam ali em meio à poluição, a uma pobreza extrema, sem nenhuma condição de vida mesmo, sem nenhum saneamento. E isso levava a crer que eles começavam, e nisso eles começavam a morrer, e eles levavam a crer que a maioria dos escravos morriam por conta dessas doenças que eram trazidos juntos da África. Mas com alguns anos, né, alguns estudos, né, alguns cientistas, alguns biólogos começaram a perceber que não era só essas doenças que matavam eles, né? A maioria tinha condição de
saneamento, não tinha condição de saneamento, vestimenta, a alimentação era pobre em algumas vitaminas. Então, assim, cada região tinha uma morte, né? Quando eles davam entrada em algum pronto-socorro, em algum lugar, tinha uma causa de morte, algum sintoma. Naquela época, eles não relatavam que era, por exemplo, foi a varíola quem matou, mas que aquele negro, aquela pessoa tinha morrido com esse sintoma. Então, eles associavam a tal doença, mas não levavam em consideração toda essa trajetória e história que a gente está falando, sobre saneamento, condição de alimentação, né, e tudo isso. E com isso foi surgindo essa expectativa e vontade dos cientistas pesquisarem sobre essa causa de mortalidade, né, morbidade e mortalidade dos negros da época. E então hoje nós podemos associar não só as doenças, né, que a gente tem, que eles trouxeram junto, porque na época que os índios eles tinham uma concepção de índio saudável, porque os índios não tinham doença, porque os índios não tinham todo esse sofrimento, né? Eles trabalhavam ali para comer. Então, os escravos, além de ter trazido um pouco dessas doenças junto, se associaram a uma superpopulação e toda essa contaminação, porque daí as cidades começaram a crescer, começou toda essa poluição, né? A gente pode perceber que essa era uma das maiores causas de morte dos escravos, não só as doenças. E é isso daí, hoje nós temos uma cultura muito miscigenada, né? Nós temos essa etnia de raça, toda essa nossa cultura rica, né, de religião, graças aos negros, né? O preconceito existe, mas a gente tem que saber levar o conhecimento, porque é só através do conhecimento que nós vamos dar um respaldo, né, e uma dignidade, né, de que esses negros merecem, porque se não fossem eles, a gente não teria tudo que temos hoje.